Isso, pessoal. Prosseguindo, eu deixei de expor na aula anterior em relação à prova da capacidade física, então que eu sugiro que esteja bem preparado fisicamente. Isso a gente só vai conseguir através do treinamento, tá? E eu quando fiz o concurso, eu peguei um tenente da Polícia Militar e fiquei 30 dias com ele só correndo. Por que eu falo a corrida? Porque a partir do momento que os senhores estiverem bem fisicamente, com resistência, ficará muito mais fácil, faltando uma semana, os senhores fazerem treinamento para barra, para corrida e para o pulso horizontal. Natação, eu sugiro que peguem uma aula de natação, mas para aqueles hoje em dia, questão de recurso e tudo, que peguem algum amigo e vão treinar no mar, na piscina, né, em qualquer local, porque a natação pode ser qualquer estilo, então utiliza-se o método Crawl, que não tem nenhum grau de dificuldade e com certeza vai lograr êxito na aprovação. A avaliação médica está prevista para dia 5 e 6 de junho de 2021, também não tem maiores detalhes em relação a isso. A prova oral. Então a prova oral, primeiramente, gostaria de dizer para os senhores que podem ir tranquilo. Eu sei que muitas pessoas ficam com certo nervosismo porque vão se deparar na frente do avaliador e podem gaguejar, mas isso eu já vou dizer para vocês com conhecimento de causa. Se vocês dominarem o conteúdo, com certeza irão sair muito fácil dessa etapa. Aliado a isso, nós temos que ver que nos últimos concursos, concurso 2012, por exemplo, não houve nenhuma reprovação na prova oral. Então o senhor veja que quando vocês já chegarem nessa etapa, é quase o caminho, já quase na entrada para o curso de formação profissional. Então não se preocupem na fase da prova oral. Se vocês chegaram até ali, pode ter certeza que vão tirar de letra. A prova oral vai ser 7 e 8 de agosto em Brasília. A duração dela é de 20 minutos. Ela vai ser realizada, evidentemente, aqueles que forem aptos na avaliação médica, né? Eu estava seguindo cronologicamente, então nós vimos as etapas do certame. Após a avaliação médica, vai a prova oral. Ela tem caráter eliminatório e classificatório. A pontuação máxima dela é 16 pontos. E disse para os senhores focarem nas 4 disciplinas, que são as que caem: processo penal, penal, administrativo e constitucional, né? E sabendo que a prova oral, a nota mínima, que para aprovação é 8. Se tirarem uma nota inferior a 8, serão reprovados. Avaliação de títulos. Também serve apenas para classificatório, não tem nada de eliminatório. Vocês terão que enviar via e-mail, existe lá no edital, do dia 30 e 31 de agosto, o encaminhamento de títulos, tá? Lá existe o critério, quanto que vale um título de doutorado, título de mestrado. A pontuação máxima é 7 pontos, ou seja, se tiver muitos títulos, mesmo que seja 7, a pontuação máxima será 7 pontos. Nota final da primeira etapa. Como eu disse para os senhores, as provas, as etapas, algumas são classificatórias, eliminatórias, outras só eliminatórias. A que vai considerar para fins de classificação da primeira etapa são as classificatórias, ou seja, a prova escrita objetiva, a prova discursiva, a prova oral e a prova de títulos. A somatória de todas elas vai dar a nota final dos senhores. E aí serão chamados por curso de formação profissional aqueles que preenchem o número de vagas, que são 123 que nós vimos no total. O teste psicológico será realizado em 2 etapas. Na primeira etapa, ela não é eliminatória, então não se preocupe quando chegarem na prova, após a aprovação total, né, a pontuação total na primeira etapa, o primeiro psicotécnico vai ser só para fins de avaliação, não tem nenhum critério de eliminação. Será dia 5 de setembro de 2021. E o segundo teste psicotécnico já será na Academia Nacional de Polícia, no curso de formação profissional. Aí os senhores aí sim vai ser o caráter eliminatório. Aí o que eu posso dizer também, o psicotécnico é uma das etapas eliminatória, mas pelos últimos concursos também, poucas pessoas são eliminadas nesse certame. Então não se preocupe também em relação a essa etapa. O curso de formação profissional, ele é de caráter eliminatório, será realizado na Academia Nacional de Polícia em Sobradinho, cidade satélite de Brasília, certo?
ele vai ser no dia 18 de outubro de 2021 a 24 de dezembro de 2021. Esse curso, na verdade, lá os senhores aprenderão atividade policial estricto sensu, técnica de investigação, técnica de interrogatório, métodos de abordagem, métodos de apreensão de coisas, de documentos, métodos que devem ser utilizados numa barreira policial. Então são atividades inerentes à função do cargo que os senhores irão ocupar. O auxílio financeiro, os senhores serão remunerados na quantia de 50% do valor do salário inicial da carreira inicial do delegado, ou seja, da terceira classe. Então nós vimos que o inicial dele é R$23 mil, então girará em torno de uns 11.500, 12 mil reais seria a Bolsa Auxílio. Mas aqueles que quiserem também, que forem servidores públicos federais, albergado e protegido pela Lei 8.112/90, poderão optar pelo subsídio recebido no cargo como funcionário público federal. Eu, por exemplo, quando entrei para delegado da Polícia Federal, realizando o curso de formação, eu optei pela Bolsa, eu optei pelo salário, pelos meus proventos que eu recebia como procurador federal do INSS. A classificação para a escolha de lotação vai valer a classificação da academia, senhores. Vai valer, então a classificação da primeira fase é só para fins de chamamento do número de vagas para a segunda fase. Quando os senhores estiverem na Academia Nacional de Polícia, aquela classificação da primeira fase vai ser apagada totalmente. Vai valer a segunda fase, as provas que os senhores realizarão na academia. Então essa nota, essa classificação obtida na academia é que vai valer para fins de lotação. Como eu disse para os senhores, na academia eu fiquei em segundo lugar do certame e tive a oportunidade de escolher uma boa lotação, que foi Itajaí, né? O candidato aqui é só para acalmar os senhores que os requisitos para o cargo de delegado da Polícia Federal é o diploma em bacharel em Direito e comprovação que exercera atividade jurídica ou policial por um lapso temporal de 3 anos no mínimo. Mas o que eu quero tranquilizá-los é o seguinte: esse lapso temporal vai ser exigido só no momento da posse. Na posse é que vai ser feito o cômputo desses 3 anos. Portanto, se hoje os senhores, ao se inscreverem, não se preocupe se não atingiram esse período de 3 anos. O que vai ser exigido é 3 anos no ato da posse. Aqui encerrando, antes de adentrarmos efetivamente nas questões resolutivas do direito penal da prova de 2018, eu trago aqui para os senhores um alerta em relação à compreensão, e falo compreensão para não decorar, é para entender os artigos. O artigo 109 e 144 da Constituição da República Federativa do Brasil. O artigo 109 trata da competência da Justiça Federal, os julgamentos, o que deve ser afeto à Justiça Federal julgar. E o artigo 144, que regula os órgãos, todos os órgãos de segurança pública do nosso país, expressamente contém as atribuições da Polícia Federal. Então tem que se ater muito bem a esses 2 artigos. Uma coisa que eu gosto eu trago para os senhores, que isso aí, volta e meia, é cobrado em concurso, é a questão das contravenções penais federais. Então os senhores têm que se ater muito bem que as contravenções penais federais, a atribuição para apurar é da Polícia Federal. Mas não é a Justiça Federal que julga, senhores. Isso é exclusão expressa do 109. Isso é uma pegadinha que sempre pode acontecer. Então, embora a Polícia Federal, como Polícia Judiciária da União, investigue e apure a autoria e materialidade de crimes que afetam bens, serviços e interesses da União, empresas públicas, autarquias e fundações, eles não podem, a Justiça Federal não vai apurar as contravenções federais, tá certo? As contravenções federais, únicos casos que admite que a Justiça Federal julgue as contravenções federais é quando quem comete esses crimes são aquelas pessoas com prerrogativa de foro, ou que sejam contravenções federais praticadas contra a comunidade indígena. Então, por exemplo, um juiz federal cometeu uma contravenção federal, aí sim vai ser Justiça Federal. Mas por quê? Por prerrogativa de foro, tá certo? E outra exceção que eu quero trazer para os senhores também, que sempre podem perguntar, é em relação ao tráfico
ilícito de drogas. O tráfico doméstico, senhores, que nós chamamos que é aqueles que não transcendem as fronteiras, para investigar, pode ser a Polícia Federal, como pode ser a Polícia Estadual. O tráfico internacional, para investigar, é a Polícia Federal, artigo 144 da Constituição. Então vejam que para investigar, a Polícia Federal tem atribuição tanto para o tráfico doméstico, como para o tráfico internacional. Agora, para julgamento, senhores, e é isso que eu quero que fique bem claro, a Justiça Federal só julga o tráfico internacional. Então, por exemplo, se eu chegar a prender uma quantidade de droga lá no porto de Itajaí, no porto não, vamos dizer na região de Itajaí, e verifico que não há uma relação de transnacionalidade, a Polícia Federal vai investigar esse crime, mas vai remeter os autos para a Justiça Estadual julgar. Tá? Então, essas duas observações, e trago aqui os crimes, que porventura, é lógico, está tudo no edital, né? O conteúdo programático disseca as leis, inclusive tem até a lei demais, que tem a lei de crime contra a imprensa, que já não foi recepcionado pelo Supremo Tribunal Federal, né? Por entender que ela não tem mais valor. Alguns entendem até que houve a revogação da Lei 5.250, é citada essa lei, mas ela, não sei porquê, mas está lá no edital. Mas, de qualquer forma, eu digo para os senhores os crimes que os senhores devem ficar mais afetos e prestar mais atenção, principalmente pela exiguidade da prova que vai ocorrer em menos de 2 meses. Os crimes envolvendo servidores públicos federais no exercício da sua função, que são os crimes contra a administração pública, que está previsto no artigo 312 e seguintes. Eu cito alguns aqui como exemplo: peculato, corrupção ativa e passiva, a concussão, a prevaricação, os crimes que estão ali previstos nesses dispositivos. A sonegação previdenciária do 337A, apropriação de indébita previdenciária, 68A, estelionato previdenciário, 171, parágrafo 3º, são praticados, quando falamos em previdência, praticados contra o INSS, que são autarquias federais. Os crimes contra a organização do trabalho, que por força constitucional é de atribuição da Polícia Federal para investigar e da Justiça Federal para julgar. Crime de moeda falsa, contrabando, descaminho, tráfico lei de drogas, 11.343, a 7492 de 86, que são os crimes contra o sistema financeiro, a lei de abuso da autoridade, a nova, a 13869/19, preste bem atenção, lei nova. Eles gostam geralmente de cobrar em concurso as leis novas. O último concurso foi em 2018, então não foi cobrado. Então provavelmente eles vão cobrar, porque no último concurso a lei que estava em vigor era 4898/65, que foi revogada por essa lei. A lei pacote anticrime, que alterou tanto o Código Penal como o Código de Processo Penal, em vários dispositivos. Eu presto o que eu dou destaque para os senhores é o tempo de cumprimento da pena, de execução da pena, que outrora era 30 anos, hoje passou para 40 anos. Então os senhores atenham a essas mudanças, né? A lei de lavagem de capitais, que é a 9.613/98, o Estatuto do Desarmamento, né? Porque os senhores sabem que hoje, para obter registro de arma, é atribuição da Polícia Federal, ela é a única e exclusiva para expedir o registro, o certificado de registro de propriedade de arma. Outrora era da Polícia Civil, então é só a Polícia Federal, e também a única para expedir o porte. A Lei 12.850, que é a Lei de Organização Criminosa, e também seus institutos, como a ação controlada, a infiltração, a colaboração premiada, são institutos previstos nessa lei. Então os senhores devem ter uma compreensão desse tema, que geralmente cobram. A Lei 9099, que é a Lei do Juizado Especial, que contém diversas medidas despenalizantes, e aqui só para fazer um adendo, despenalizantes não é descriminalizantes. Descriminalizar uma conduta é o abolício crimes, ela deixa de ser considerado crime. Quando nós falamos despenalizantes, é no sentido de evitar a pena, como por exemplo a transação penal, o pagamento de um dano, de uma ação penal pública condicionada ou uma ação penal privada, extingue a punibilidade, impede o oferecimento da denúncia. Então são institutos despenalizantes. Evitam o quê? Evitam a aplicação da pena, certo? E aqui, por fim, compreender bem, senhores, as súmulas do STJ e STF,
que volta e meia são cobrados em concurso, especialmente pelo SEBRASP, que é o antigo SESP. Então, se ater-se às súmulas, especialmente as mais recentes. O STF, a recente dela é de 2 anos atrás, 3 anos atrás. O STJ, sim, que editou algumas agora recentemente, então eu sugiro que os senhores se atenham a essas súmulas. Deu tempo?